Muito bom dia aqui, sendo mais uma gravação, um pouco dos olhando, fazendo, bloqueando essa questão da comunicação, de como falar em público, e um livro, né, que falou um pouquinho sobre isso aqui, rápido e fale melhor, eu tenho do esse da própria. Ele, o prefácio dele é interessante, né, é do Giovanni Pigossi, é aquele conhecido como o professor da Casa de Papel brasileiro, né, tem com uma máscara assim no ombro. Ele vai a alguns testes e etc. Tem cursos. E é um livro muito interessante para quem quer quebrar esse medo de falar em público. E confesso que eu estou quebrando esse medo aos poucos, mas já dei alguns passos. Né? Um passo muito grande que eu considero foi um treinamento que eu dei na igreja, uma palestra. Outro passo foi um treinamento juntamente com uma palestra também num colégio em São João. Então eu já venho nessa quebra, né, desse desbloqueio, na verdade nesse desbloqueio do medo de falar em público, né? Foi feita uma pesquisa e alguns de vocês já viram essa pesquisa que o medo de falar em público vem em segundo lugar, só perdendo para o medo de morrer. Pessoas têm muito medo de falar em público, de se expressar, de contar suas histórias. E uma história uma bela história, né? Uma história bem contada não deve ficar guardada. Você deve contar e você deve ajudar outras pessoas com a sua experiência de vida e etc. E falando em pessoas, pegando esse gancho aqui, eu também li outro livro, é esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. É muito bom. Ele fala basicamente de você conectar as pessoas, tratá-las bem, mas não tratar com falsidade. Ver alguns pontos positivos nas pessoas e fazer elogios sinceros, não elogios falsos. Nesse mundo que a gente vive está muito complicado, né? As pessoas estão cada vez mais mal educadas, as pessoas não as pessoas cobram. E esse livro vai de ah, ele pega uma via diferente, né? Fala pra gente tratar as pessoas bem, com educação, fazer elogios sinceros, ver coisas positivas nas pessoas. E é, eu tenho quebrado esse bloqueio também de enxergar, né, o bem nas pessoas. Obviamente que toda aquela, que a gente, aquela coisa que a gente faz muito, a gente acaba é, sendo colocar de outra maneira, né? Toda característica boa em excesso acaba sendo um defeito, né? Se você é bom demais, você vira o bonzinho. Então as pessoas te usam ou passam por cima de você. São coisas que eu estou aprendendo com o tempo também. Esse é um ponto que eu estou aprendendo. Não sei se é seu caso, mas esse já foi o meu. E a vida é uma escola mesmo, né? A gente está sempre aprendendo. E além desse bloquear esse medo de falar em público, desbloquear esse medo de fazer vídeos, desbloquear o medo de expor a sua imagem, eu acho que fica aqui também. Esse vídeo vai ser um pouco de cada coisa, né? Decidi fazer um tema livre hoje. Eu decidi também ah, me treinar, não, eu decidi me desafiar, fazer um desafio a mim mesmo, ah, a fazer um vídeo por dia, não é? Bom, pessoas vão criticar, obviamente, quando você começa uma empreitada, qualquer coisa, você começa um estudo, um trabalho,
uma coisa diferente, uma conexão com pessoas diferentes, networking diferente, vai haver uma crítica sempre, né? Mas ao mesmo tempo que há críticas, também há pessoas que você pode ajudar. Então, olhando por essa ótica, esse prisma, eu acho interessante falar um pouco da vida de vocês, de cada um, para ajudar outras pessoas, né? Obviamente, tem pessoas que não precisam de ajuda, mas algumas pessoas precisam. E eu já passei coisas como eu disse no vídeo de ontem, na verdade, eu queria começar esse desafio segunda-feira, mas comecei ontem no domingo, dia 1º de março. Né? Falando nisso, teve uma manifestação no Brasil inteiro ontem, nas capitais mais importantes do país, e foi muito bacana. Esse é um tema político que eu não vou entrar necessariamente nesse vídeo. Não que eu tenha um bloqueio de falar por política, porque eu vou falar também aqui, mas serão vídeos diários com temas livres e ah, para aquelas pessoas assim que estão com dificuldade na vida. Nosso país não passa por um momento bom, passa por uma economia ruim, mas nós temos que criar nossas próprias oportunidades. Eu tenho quebrado alguns bloqueios, esse de falar em público, bloqueio de vendas que eu não gostava, e eu estou executando algumas vendas, bloqueio de ensinar, por mais ou menos que você saiba, você tem alguma coisa para ensinar. Eu já dei algumas aulas de inglês, eu fui até a minha formação no inglês, foi até o curso de professor, eu não concluí o curso de professor no CCA, mas eu já dei algumas aulas particulares, né? O meu conhecimento de inglês me permitiu dar algumas aulas particulares. E já ajudei algumas pessoas no direito penal, que é uma matéria que eu gosto muito. Eu também sou bacharel em direito, tenho pós-graduação em direito penal e processo penal. Mas essa parte, aulas para outras pessoas de direito penal, eu não cobro, né? Eu faço de uma maneira a ajudar estudantes ou concurseiros. E entrando nesse tema de concurso, que eu acho um bom caminho para aquele que está precisando, procurando uma estabilidade. Eu sou concursado desde 2008, aqui no estado do Rio de Janeiro, e tem pessoas que não aguentam mais o seu trabalho, aquela escala entediante, né? Pessoas que trabalham de segunda a sábado, tem tempo para a família. Eu também já trabalhei assim, já trabalhei inclusive somente com folga somente na quarta, né? Trabalhei em um hotel e tinha uma folga um domingo no mês, e as minhas folgas eram às quartas-feiras. Então todos que estavam, enquanto eu estava de folga, as pessoas estavam trabalhando. Então eu não encontrava ninguém, eu não tinha vida, né? E eu mesmo precisando, pedi para sair desse hotel, e foi passando o tempo e eu consegui ser aprovado no concurso público, né? Pessoas me criticaram, como vão criticar você também. Você não ia conseguir ser aprovado, que você não tinha o perfil do concurso. Mas é aquela coisa, né? Se a gente não acredita na gente, ninguém vai acreditar. Então eu acho que fica essa mensagem para você que está tentando uma aprovação no concurso, que está trabalhando, estudando. Estude quando der tempo. Eu vou colocar algumas matérias aqui, eu vou colocar algumas ajudas aqui, grátis, para você que está estudando aí para, né, talvez bombeiro militar, policial militar. Você está fazendo algum concurso de tribunal, alguma coisa de direito também, para tentar deixar um legado, né, para algumas pessoas, deixar um legado bom, né, para aquelas pessoas que precisam. Né? A minha intenção realmente é a de ajudar essas pessoas. E obviamente tem pessoas aqui que não é o público ideal, não é a minha persona, né? A gente tem uma palavra para isso de público ideal que se chama persona, né? Dentro do marketing digital. É, E as críticas sejam bem-vindas também. Acho que a gente tem que hoje em dia tem uma palavra, né, significa os odiadores, né? Os haters. Eles usam muito essa palavra em inglês.
Tomou um hate, né? Foi odiado. Mas é válido, as pessoas são assim mesmo, vão te criticar, vão falar. Sempre que você for comprar, começar um empreendimento novo, qualquer coisa nova na sua vida, vão te criticar, vão falar. E se você der ouvido para as pessoas, você não fala nada, você não faz nada. Se você não fizer e você fizer, vão falar de qualquer jeito. Então, na dúvida, faça. Me criticaram quando eu voltei para uma luta, depois de, entre aspas, velho, porque eu só tenho 41, não sou tão velho assim. E vão me criticar por esses vídeos também. Mas eu sei que, de alguma maneira, eu estou ajudando algumas pessoas, seja em concurso público, a melhorar de vida, a falar vídeos, a falar publicamente. Eu, de certa maneira, ao longo do tempo, fui quebrando isso e, obviamente, eu vou ajudar algumas pessoas a quebrar também. Se eu conseguir, você também consegue. As pessoas que falam em público têm uma. Nesse livro que eu mostrei primeiro, tem um estudo, se eu não me engano, que um percentual a mais que as pessoas ganham mais quando falam em público, as pessoas que se expõem mais. E a gente veio de uma. Eu, com 41 anos, vim de uma. Não legado, mas eu vim de uma. Perdi a palavra aqui agora, mas eu vim de uma faixa etária que as pessoas eram instruídas a não se expor, a não se exporem. As pessoas eram instruídas a ficarem caladas, mas esse é um modelo, obviamente, escolar, que vem lá da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, é, vem depois, se eu não me engano, do Fordismo, e quem não foi o cara. Eu andei fazendo uma pesquisa sobre isso, e na verdade não foi o Rockefeller que criou esse modelo. Ele investiu nesse modelo, como muitas pessoas, né? Foi um modelo americano, é aquele modelo antigo e obsoleto, retrógrado, que o estudante somente escuta e o professor fala. Não é? E a gente sabe muito bem que o mundo mudou e atualmente, enfim, pelo direito a gente é livre, né? A gente tem a nossa liberdade de expressão. Obviamente, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, é um direito relativo. O que que significa isso? Eu posso falar tudo o que eu quiser, desde que eu não ofenda você. Então, eu não posso falar tudo o que eu quiser. Por isso, esse direito é um direito relativo. Mas é uma coisa, só para ilustrar aqui, né, não vou entrar aqui no ramo do direito, do direito constitucional, que esse lá na Constituição vem ali a sua liberdade de expressão, mas é só um vídeo mesmo com um tema livre e fazendo essa conexão aqui com você, fazendo esse desbloqueio, né? Eu vou estar me ajudando e vou estar te ajudando. Ah, o meu simples exemplo de falar, de me expor, na verdade, acho que exige uma certa coragem também, porque as pessoas têm muito medo. E o brasileiro é aquela cultura, né, mental pobre de você rechaçar as pessoas, até seus familiares, seus amigos. Aí, por exemplo, o americano já tem uma coisa diferente. Eu, nesse hotel que eu trabalhei, eu pude perceber a cultura, como é diferente a cultura americana. Conheci alguns americanos, ingleses, batendo papo, né? E, por exemplo, se o americano comprar uma coisa diferente ou tomar uma postura, uma fala, ou até mesmo um carro, né? Ele fala, nice job, man, né? Bom trabalho, né? Um carro muito bonito. Agora, se o brasileiro tiver, comprou um carro novo, comprou uma casa nova, ou a outra pessoa vai lá e fala, ih, olha lá, fulano deve estar roubando, né? Então, é da nossa cultura mesmo. Fulano, eu conheço também uma situação que a pessoa começou a vender seus bens em casa para ir para a França, hoje está na Inglaterra, e quando ela começou a vender uma pracinha de um bairro, chamaram ela de maluca. E hoje ela está até fora do país, né? Que acho que deve ser a meta de qualquer brasileiro que entende um pouco de economia e vê o que a gente está passando, porque mesmo você com uma formação
Tá muito difícil sim colocar no mercado de trabalho e a solução é a solução, um escape, uma válvula ou uma ajuda é o empreendedorismo. Mas obviamente quando você vai empreender, você vai vender, você vai dar uma aula, você vai é, vender um serviço, né, um produto, você não vai de cara superar o que você ganha na sua renda principal. Então a gente tem que ir a um processo, a gente vai aos poucos, tendo, desculpa, a nossa renda principal e, em paralelo a isso, empreendendo, vendendo, dando aulas, oferecendo serviços e produtos e sempre com ética. É o que está faltando um pouco nesse país. Então, fica aqui, eu não sei quanto tempo foi, mas obviamente foi em torno de aproximadamente meia hora, não, foram 16 minutos aproximadamente. Vou finalizando esse vídeo por hoje, vou fazer o upload desse vídeo para o YouTube e até amanhã, até o próximo vídeo, que eu acho que eu vou escolher um tema, né, para não ficar tão aleatório. O vídeo, obviamente, é importante ter o seu direito de liberdade de expressão, de falar o que você pensa. É... Lembrei agora de uma frase que, não sei se foi Martin Luther King que falou, que ele falou o seguinte: para você ter inimigos, basta você dizer o que pensa. Né? Você não precisa ameaçar, ofender ou agredir alguém para você ter inimigos, né? Basta você dizer o que pensa que você tem inimigos. Voltando a dizer, o debate, voltando a dizer não, dentro disso que eu falei sobre liberdade de expressão, obviamente as críticas positivas são bem-vindas e o debate é válido quando vem para agregar, acrescentar, né, unir forças e nós termos uma sociedade melhor, um país melhor e tentar, né, organizar um pouco essa bagunça que esse país, essas pessoas vivem, né? A falta de segurança, a falta de educação, a falta de conhecimento e esse medo, porque eu acho que o conhecimento ele vem muito atrelado ao medo. Como assim, Thiago? Ele vem quando a gente tem medo, é porque a gente tem falta de conhecimento. E as pessoas, por exemplo, a grande maioria nem sabe que sobre o seu direito de liberdade de expressão, não sabe essa questão que a liberdade de expressão é um direito não absoluto, é um direito que a gente não pode falar tudo, né? Mas a gente pode falar muita coisa, né? Mas já falei anteriormente sobre esse assunto, eu não quero me tornar repetitivo. Bom, esse foi o segundo dia e até amanhã com o terceiro dia e terceiro vídeo. Valeu!